Pô, Perrone do céu. Que foi, Sombra? Por que esse Mundial de Clubes não termina só em 2050? Meu Deus do céu, né? O Chelsea podia estar ganhando até 2050, que pra mim tava tudo certo, né? Podia começar tudo de novo, o Palmeiras ia ser eliminado de novo. A gente já tá feliz, E a né? gente já tá Assistindo feliz, jogos, é. saindo de férias, né? Nem que seja uma mini férias, né? Pois é. Tem gente que viaja pra Gramado, né? Vai lá pra ver as maravilhas lá, Fui lá. bem, né? Comer bem. Mas fui lá no mini mundo, porque eu como uma mini pessoa tenho que ver o mini mundo, entendeu? Você viu o mundo à sua altura, né? Exatamente. Me senti um gigante. Mas Gramado é legal, né, cara? Pô, bacana. Vale muito a pena. Gramado só não é legal agora quando o São Paulo tá nele. Vocês assistiram um programa que é o mundo visto de cima? O Sombra é o mundo visto de baixo, né? Mas você teve no Maracanã assistindo São Paulo e Flamengo? Não tive, né? Que vergonha, hein? Olha só, Você olha não só. é mais ou mesmo, Ele hein? foi melhor, hein, Pedro? Olha só. Comprei as passagens, porque a CBF com certeza ia marcar esse jogo pra domingo, porque Flamengo e São Paulo é num domingo ou numa quarta-feira. Sim, você Concorda só ou esqueceu não? que era final do Mundial. Esqueci que era final do Mundial e esqueci que a CBF, por ser final do Mundial, porque teve muito jogo no mesmo dia da final do Mundial. Teve jogo do Campeonato Brasileiro, Mas sim. não no horário da Globo. Mas Flamengo e São Paulo, horário da Globo, foi pra sábado. E sábado eu tinha um compromisso muito legal, que foi correr na Tricolor Run, né, que já foi nosso patrocinador até, foi bem Sim. bacana. E ó, vou falar pra vocês, eu assisti o jogo e depois fui direto correr lá. Encontrei uma galera, né, um monte de São Paulino. Ó, a gente espera que você encontre São Paulino. Não, é porque assim, esse tipo de corrida, Sombra, vai muita gente, não é só torcedor do São Paulo. Mas vai gente... porco, galinha também? Vai, Vai porque correr vai gente pela Tricolor querendo... Run? Vai! Vai, até porque o símbolo do São Paulo, ele não fica aqui no peito, fica o símbolo da Tricolor Run lá, um logo. O símbolo do São Paulo fica embaixo. E tem muita gente que, pô, acredite ou não, você e o Marcão, os caras torcem pro Corinthians, pro Palmeiras, mas não liga de correr. Entendi. Como o São Paulino, também tem muito São Paulino que se tiver corrida lá no Parque Antártica, lá no Parque São Jorge, lá, também não ligaria, não. Entendi. Mas foi muito legal, cara. Assim, o fim de semana meu foi bom, cara. Só não foi bom por causa do tema que a gente vai entrar logo a seguir, né? Vamos falar do jogo. E Marcão, a sua impressão, São Paulo e Flamengo, muita gente falando, pô, mas não atacava, né? Só foi pra se defender. Qual a sua opinião a respeito dessa questão? Então, Sombra, aliás, boa noite, Sombra, Perrone, amigos aí, todo mundo que tá na audiência aí do Semana Tricolor. É o seguinte, Sombra, a gente até pode discutir aí algumas peças que o Crespo poderia ter utilizado ali de uma forma melhor, né, dentro dessa estratégia de tentar contra-atacar o Flamengo. Mas uma coisa é que o Crespo poderia ter escalado, né, em termos de lesões ali, jogadores estavam indisponíveis, e outra coisa é que o Crespo gostaria de ter escalado. Então, uma coisa eu acho que conflita com a outra. Tiveram muitos jogadores, principalmente no sistema ofensivo, que comprometeram, sem dúvida nenhuma, ali opções, um leque melhor ali pro Crespo poder trabalhar. Então, pra mim, Sombra, o Crespo ele jogando ali com 3 zagueiros e 3 volantes, com 2 alas que não atacavam, cedeu pro Flamengo a condição de tipo, ó, me ataca que eu não vou fazer nada. Vou tentar me segurar aqui pra tentar arrancar um empate. Então, quando você tem o Oscar adiantado ali como segundo atacante, você tem o André Silva, que na minha opinião também não é um grande velocista, isso comprometeu demais o desempenho ofensivo do São Paulo. Né, o primeiro tempo aí do São Paulo conseguiu segurar um 0-0, muito em função ali das grandes defesas que o Rafael fez. Né, aliás, o Rafael, que fora de casa tem sido um monstro, já foi assim contra o Botafogo, foi assim contra o Atlético Mineiro e contra o Flamengo no primeiro tempo também. Ele teve um ótimo desempenho, mas pela qualidade que o time do Flamengo tem, né, era inevitável continuar insistindo ali até abrir o placar e conseguiu ali num chutaço de fora da área do Luiz Araújo, no ângulo do Rafael, indefensável. E aí já no último lance da partida, depois de um outro chute do Luiz Araújo, o Rafael acaba defendendo. E aí o Alacian, que tinha acabado de entrar praticamente, marcou o segundo gol. Eu não achei que foi um grande jogo, ô Sombra, sinceramente. Eu acho que a estratégia do Crespo de tentar se trancar ali no meio de campo não deu certo, né? Eu acho que muito em função também de não ter, né, essa válvula de escape ali, atacantes de velocidade e mobilidade para tentar chegar no gol do Flamengo. O São Paulo, mesmo sem ter essa capacidade ofensiva, ainda quase conseguiu ali, né, forçando o erro do time do Flamengo ali na saída de bola, quase conseguiu abrir o placar, principalmente naquele lance onde o Rossi forçou um passe ali, quase que a bola batia no pé do André Silva, e se batesse ali ia pra dentro do gol sem sombra de dúvidas. Mas eu acho que faltou também pro Crespo. Óbvio que não dá pra gente criticar, crucificar o treinador do São Paulo por causa desse primeiro jogo, mas de repente ter um Rian Francisco, que é um cara mais rápido ali, das opções ali que ele tinha à disposição, né? O Rian Francisco ali para começar o jogo, ali no lugar do André Silva, né? De repente sacar um dos volantes, colocar o Oscar como armador ali, ter 2 atacantes de mais mobilidade, mais velocidade para realmente tentar espetar um contra-ataque no Flamengo. Mas é isso, Sombra. Eu acho que, infelizmente, hoje o São Paulo ir jogar no Rio de Janeiro e perder do Flamengo, entre aspas, é um resultado normal. E aí, Perrone? Sombra e Marcão, eu fiquei desesperado. Eu vou explicar por quê.
como o Marcão falou, perder do Flamengo fora de casa, naquela tabela que a gente faz antes do campeonato, é normal, sabe? Você pode colocar empate contra o Flamengo, ou então até vitória os mais otimistas. Mas se você for fazer um desenho do campeonato inteiro, contra o Flamengo no Maracanã, sempre você joga por qualquer ponto. Porque sempre o nada é o mais provável. E não tô falando do São Paulo ruim, do São Paulo bom. É normal. Tanto é que seria normal se o São Paulo tivesse um pouco melhor, 3 pontos contra o Flamengo no Morumbi. Até porque o Flamengo é um pouco freguês do São Paulo. Isso é histórico. Só que quando o Crespo lançou a escalação com 3 zagueiros, 3 homens de marcação no meio campo, né? Aí a gente ia ter que adivinhar no começo do jogo qual estaria mais espetado, né? Que foi o Marcos Antônio. Os 2 alas e os 2 atacantes, sendo que um atacante é o Oscar. Que não é atacante. Que não é atacante. Eu logo escrevi. Na hora que eu vi isso aí, Sombra, eu escrevi o seguinte. São Paulo vai jogar para perder de pouco. E se conseguir o feito de um 0-0 no primeiro tempo, tem que agradecer. E outra coisa, eu peguei e falei, é um sistema que contra o Flamengo fatalmente não dará certo. E se não der certo, o técnico tem que ter a visão de jogo e a capacidade de alterar o esquema. Olha, não deu certo, em 15 minutos, sabe? Tem técnico bom, aliás, o Luxemburgo era assim. E via que o sistema não estava dando certo, em 10, 15 minutos ele trocava, porque ele via que o negócio não dava certo. A gente não tomou gol no primeiro tempo, não sei como, porque... Não, o Rafael foi bem. O Rafael foi bem, mas o São Paulo... Sabe como que é? Você jogar... Deu uma sorte naquela bola que bateu na trave e voltou nele também. Sim, mas, ô Sombra, você jogar na defensiva, explorando os contra-ataques, é do jogo. Agora, você jogar na defensiva e não ter nenhum escape de velocidade, seja pelas pontas, ou seja até pelo meio, sabe? O André Silva parecia o boneco de Olinda. Ele não conseguia jogar. Ele já naturalmente não consegue mesmo. Mas desse jeito aí que ele não joga mesmo. Uhum. Aí eu vejo um erro do Crespo. Eu acho que o Crespo poderia, se for pra jogar desse jeito, se fosse pra jogar, joga com o Dineno, porque pelo menos o Dineno faz aquele pivôzão, tenta segurar um pouco mais a bola. Mas essa não é a culpa do Crespo, não. O São Paulo perdeu de pouco. O São Paulo poderia até ter perdido de 1-0, que ia estar no super lucro. Mas o meu desespero não foi pelo resultado. O São Paulo perdeu por 3 motivos. Bem simples. O primeiro motivo é porque o Flamengo é melhor que o São Paulo. Então por isso o São Paulo perdeu. Desculpa, eu discordo. Ele é muito melhor que o São Paulo. Isso, tá bom. Aceito a sua discórdia. O segundo motivo, a diferença de gestão. Eu não tô falando só do time agora. E aí, se a gente for falar de diferença de gestão, a gente vai para um rodemoinho aqui, uma bola de neve, que a gente vai ficar a noite inteira falando. Todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe, mas a gente sempre tem que retomar, né? De vez em quando. E o terceiro motivo, Sombra e Marcão, foram as escolhas do Crespo. Desculpa, sabe? Não dá pra você... Eu até escrevi hoje, e muito torcedor me criticou por causa disso, falando, já tá falando do Crespo, não falava do Zubeldia, e agora tá falando do Crespo. Gente, primeira coisa, quando eu falo sobre um treinador, geralmente é após jogo. A gente critica pontualmente os jogos. Eu não tô fritando o Crespo por causa disso, pela crítica que eu fiz sobre o jogo, porque eu fiquei assustado mesmo, tá? Uhum. Não é brincadeira. Eu falei com o Crespo, falei pro Crespo que se ele não se adaptar à realidade do São Paulo, e a realidade do São Paulo não é um 3-5-2 com o Cédric de ala e o Enzo Dias de ala, porque neste jogo contra o Flamengo, eles deveriam ser a saída. Eles não foram porque jogou o Bruno Henrique e o Luiz Araújo. Não dá pra jogar, não dá pra você sair e você dar campo pro Bruno Henrique e pro Luiz Araújo. Não dá. Eles até foram, entre aspas, bem por causa disso. Eles não jogaram mal, é que eles não saíram pro jogo, os alas. E aí você tem 3 volantes e você tem o Oscar jogando de costas pro gol. Isso aí é treinador, gente. Isso aí não é claro, a culpa vem de cima? Sim. Okay, falando do jogo, Sombra. Não, acho que você tem razão no que você tá falando. É que você citou 3 motivos. Então eu coloco assim, 60% é gestão, né? 30% seria o segundo motivo, que agora eu não lembro. O Flamengo.
Que é o Eu acho que talvez até mais que 30%. O Flamengo é melhor. Que seja 50%, 45%. Nós pegamos a maior roubada, Sombra, de todas. De todas. O adversário mais difícil. Na condição possível. mais difícil. Então vamos lá, 45% é a gestão, 45% é a qualidade do Flamengo. 10% foi o Crespo. Sim. No sentido de... Porque eu também acho, assim como o Marcão, eu concordo com tudo que você tá falando. Tudo. Não tira um ponto. É que o Marcão falou, no fim das contas a gente ia perder de qualquer jeito. Essa é a impressão que fica. Porque é tão distante, o momento do Flamengo, do momento do São Paulo, em todos os sentidos, né? Mas eu entendo, também senti falta, mas não conseguimos agulhar um momento, né? A não ser o Cédric ali, que perdeu Isolou. Uma grande chance ali. Mas ali, ó, até em relação ao posicionamento do Oscar, Sombra, Perrone e amigos, eu acho que a estratégia do Zubeldia foi ter o Oscar em campo ali, mais avançado. Do Crespo. O Crespo ter... É muito amor. Ter colocado o Oscar ali em campo pra ter ali o cara da bola parada, o Perrone. Independente, ele coloca 3 volantes e fala, mano, vou adiantar o Oscar pra ele de repente ser o cara ali que vai bater um escanteio, vai bater uma falta lateral, o São Paulo pode fazer um gol assim. Porque, cara, tentar pular de peito na lança e pra trocação com o Flamengo ali não ia acontecer. Mas não é trocação, cara. O São Paulo claramente jogou pro Flamengo não jogar. E o Flamengo jogou. Ok, mas assim, vamos lá. As opções que o Crespo ele tinha. Primeiro vamos falar das que ele não tinha. Lucas Ferreira estava indisponível, Lucas Moura estava indisponível, Luciano estava indisponível. O Ferreirinha tá voltando de lesão, não aguentaria jogar 90 minutos. Então só eu tô falando 4 atletas aí que poderiam ser titulares do São Paulo nessa partida. O que ele tinha à disposição? Rian Francisco. O que ele tinha à disposição? O próprio Lucas, que é um moleque novato, inexperiente. Eu não acho que o Lucas estivesse em campo, por exemplo, deitaria, faria chover nesse jogo contra o Flamengo no Maracanã. Então o Lucas tem que ser colocado aos poucos, justamente pro torcedor não criar aquela atmosfera de tipo, ó, o moleque entrou, não fez nada, tá vendo? O moleque é peidorreiro, ó, o moleque tá cagando nas calças. Então, o torcedor, ele é assim, Sombra. Mas o torcedor, quando não acontece o resultado, ele vai procurar culpados. Aí numa dessa, você não pode, o treinador não pode, desculpa, o treinador não pode escalar ou modificar o time de acordo com a torcida. Não pode, mas aí não é a questão da torcida, meu irmão. A questão é você não queimar o atleta que tá começando agora. Se você criar um rótulo onde o moleque de repente foi mal no jogo, ali onde o moleque de repente não conseguiu jogar, o torcedor vai falar, tá vendo? Isso é fogo de palha. Mas então, pra ter essa atmosfera aí positiva em cima do atleta, ele preferiu preservar e começar o jogo com o André Silva. Eu concordo que a estratégia ali não deu certo, tá? Mas dentro das limitações que ele tinha lá, Sombra, por não ter Lucas Ferreira, Lucas Moura, Luciano, o próprio Ferreirinha sem estar 100%, isso limita demais. Mas talvez, quem sabe, aí um outro ponto de vista, não jogar com 3 zagueiros, você joga com 2. Porque, vamos lá, o espetado deles era o... Luiz Araújo. Não. Era o Plata. Era o Gonçalo Plata. Aí você tinha Luiz Araújo, Bruno Henrique e Arrascaeta pelo meio. Talvez, nesse sentido, você manter 2 zagueiros, né? Porque 2 para marcar um que fica mais enfiado. Você pode ter até 3 volantes, eu acredito. Tudo bem. 3 volantes, linha de 4, 3 volantes, Oscar. E mais um atacante. André Silva e Rian. Por exemplo. Isso. Pra você tirar um pouco daquela... eu acho que a gente poderia perder do mesmo jeito. De 2, de 3, não sei. Poderia. Mas talvez, assim, eu acho que foi, assim, defensivo em excesso. Gente, o São Paulo, ele foi o pior desempenho ofensivo de todos os jogos até então do Campeonato Brasileiro. E só para concluir o raciocínio que eu tava falando, que muita gente me criticou porque eu critiquei... Belo raciocínio, as pessoas estão dizendo. Muita gente me criticou porque eu critiquei a primeira atuação do Crespo, que se o São Paulo continuar com este pensamento contra equipes que, em tese, são melhores que a nossa, que são várias no campeonato... Não sei se são várias, aí eu discuto. Eu acho que 4 ou 5 são com certeza. Não tudo bem. Não vou descrever. Tudo bem, mas se o São Paulo continuar com este pensamento... excessivamente defensivo, a gente vai ter, aí sim a gente vai ter sérios problemas, porque a gente não chegou ainda no meio do campeonato. Então, olha, gente, tem tempo, não é não é o desespero. O desespero meu foi ver a solução para este jogo contra o Flamengo. Mas eu acho que o São Paulo, ele tem jogadores e tem como modificar isso. Sim. O Sombra deu uma boa ideia. O Sabino foi bem contra o Flamengo? O Sabino é horroroso. Então, tira o Sabino, deixa os 2 bons zagueiros. Os 2 alas, eles podem defender mais com esses 2 zagueiros e você pode liberar um pouco mais o ataque. Não precisa ser com o Luca, mas podia ser com o Ferreira, possivelmente. 2 atacantes para tirar a sobra dos 2 zagueiros. Mas é que nem eu falei, o Ferreirinha, ele tá voltando de lesão, Perrone. Não aguentaria. Não, mas ele tá falando. Não, mas pra mim poderia ser o Ferreirinha, mas não aguentaria jogar 90 minutos. Mas teria que ter um cara junto com o André Silva pra jogar bola. Eu teria colocado o Rian. O Rian. Não o Dineno, o Rian. Sim.